Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto bastante: sonhos, metas e objetivos. Eu acho que todos nós temos grandes sonhos ou pequenos. Muitas vezes, o desafio é saber como trazê-los para mais perto da nossa realidade. E por isso, hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, se você tem algum sonho aí engavetado, ou uma meta que quer alcançar, ou até mesmo um objetivo que ainda não conseguiu atingir, esse episódio é para você. Eu quero começar com uma frase inspiradora que eu ouvi esses dias e que me fez refletir sobre o assunto. Sonhos são as bússolas das nossas almas. Eles nos mostram para onde queremos ir, mas cabe a nós encontrar o caminho. Por isso, vamos juntos entender como trilhar esse caminho? Bom, antes de mais nada, quero te explicar a diferença entre sonhos, metas e objetivos. Embora essas palavras estejam muito conectadas, cada uma possui uma função distinta. Vamos começar pelos sonhos. Eles são uma inspiração que está dentro de nós e que nos faz acreditar que podemos ir além do que somos hoje. Talvez seu sonho seja morar em outro país, ter o seu próprio negócio ou, quem sabe, ajudar as pessoas de alguma forma. Esse, com certeza, é o meu. Os sonhos, eles são amplos e eles não possuem limites. Eles são os nossos porquê. Já as metas, elas são os degraus que nos ajudam a transformar esses sonhos em realidade. Pensa no seguinte: estamos numa escadaria. O último degrau é o nosso sonho. E cada degrau, para chegar lá, seria todas as suas metas. Cada uma que você consegue subir ou realizar te deixa mais perto do seu sonho. A meta, ela organiza o que queremos em pequenas ações práticas e alcançáveis. Quando a gente começa a ver esse sonho gigante como uma série de passos menores, ela começa a parecer cada vez mais possível. Eu lembro que quando eu fiz o curso da Nath do Me Poupe, ela ainda falava entre metinhas, metas e metonas. Tudo isso para a gente conseguir definir em passos bem pequenininhos a longo prazo. Claro que o curso dela é voltado mais para a área de finanças, mas eu aplico em tudo até hoje na minha vida. E por fim, os objetivos. Podemos pensar nos objetivos como um mapa, que nos direciona para cada uma das nossas metas. Eles respondem ao nosso como, dando mais clareza para o nosso caminho. É como se tivéssemos vários caminhos em uma estrada. E com os objetivos a gente meio que tem um mapa que ele nos guia para onde devemos ir, sem ficar perdidos e vagando por aí e demorando cada vez mais para alcançar os nossos sonhos. Eu acho que sonhar grande é realmente um ato de coragem, pois muitas vezes acabamos limitando os nossos sonhos porque achamos que iremos falhar ou que iremos sair dessa zona de conforto que estamos, ou até mesmo com medo dos julgamentos das pessoas ao nosso redor. Mas eu acredito que sonhar grande é dar a si mesmo a chance de se permitir imaginar uma vida totalmente diferente. Grandes sonhos podem abrir portas e nos transformar. Eles nos dão uma força que nos impulsionam a ser cada vez melhores e fazer coisas cada vez maiores. Há tantas histórias inspiradoras de pessoas que tinham sonhos que pareciam impossíveis, mas que persistiram e alcançaram o que queriam. Pense, por exemplo, em grandes líderes ou inventores, ou até mesmo as pessoas próximas que conseguiram realizar algo que parecia muito distante. Se você não conhece nenhuma história de pessoa inspiradora perto de você, ou acha que é realmente impossível, eu vou dividir um pouco do meu sonho impossível com você. Quando o Instagram ele surgiu, logo no comecinho, assim, eu vi aleatoriamente a foto de famosos se casando em Maldivas. Ai, aquela praia bem azulzinha, com um certo tom de esverdeado, o pôr do sol
com certeza um dos mais lindos que eu já vi. Aquela praia, realmente a cena perfeita foi como amor à primeira vista. Eu disse pra mim mesma que um dia eu iria casar naquele local. Foram longos anos. Primeiro, eu tinha que procurar alguém que aceitasse esse sonho. E, lógico, eu não saía contando pra todo mundo porque eu morria de medo de ser julgada ou dos meus namorados não aceitarem essa proposta. Mas um dia eu achei o meu príncipe encantado. E foram 6 anos entre namoro e noivado pra gente realmente juntar o dinheiro necessário para essa viagem, finalizar a faculdade, se preparar. Até que no último ano de noivado, né, a gente realmente foi lá, contratou tudo o que a gente queria. E em abril desse ano a gente conseguiu conhecer o meu lugar impossível e tirei várias fotos de noiva lá, foi simplesmente incrível. E eu tenho certeza que todas as fotos, por mais perfeitas que elas estejam, elas não conseguem registrar o quanto aquele lugar é lindo. Às vezes, o que mais precisamos é apenas esse ato de coragem, de realmente dar o primeiro passo e acreditar. Mas só acreditar não dá certo, né, Vitória? Porque se eu não fizer nada, não colocar isso em prática, do que me adianta? Mas fica tranquilo, eu vou dividir um pouquinho do que eu aprendi ao longo da vida e depois eu acabei aprendendo nos cursos, né, que eu tanto faço. Todo sonho, ele precisa primeiramente ser alcançável. E é importante que você detalhe sempre o máximo possível do seu sonho, do que você quer. Para isso, hoje eu utilizo a técnica SMART, que é um conceito em inglês que significa: ela precisa ser específica. Então, seja claro do que você quer alcançar. Por exemplo, eu quero melhorar a minha saúde. Isso não é claro. Qual ponto da sua saúde você quer melhorar? O que você quer melhorar? Então, ao invés de falar eu quero melhorar a sua saúde, fala eu quero correr até o final do ano ou até emagrecer 6 quilos, 3 quilos por mês. Alguma coisa do tipo. Depois, o seu sonho ele precisa ser mensurável. Ou seja, você precisa definir como vai medir o seu progresso. Pergunte a si mesmo, como eu vou saber para onde eu estou caminhando e se estou caminhando no caminho certo? Por exemplo, se sua meta for realmente perder 6 quilos, você precisa pesar o seu progresso. Depois ela precisa ser alcançável. Seja realista. Não fale uma meta tipo, eu quero perder 20 quilos em um mês. Isso não é realista. Você vai passar fome? Você vai gerar uma doença para você para conseguir atingir essa meta? Então, seja realista. Estabeleça metas que possam ser cumpridas, considerando seus recursos e tempos. Por exemplo, no caso da alimentação, você vai precisar fazer uma dieta, vai precisar ter doces alternativos caso tenha uma crise e precise realmente de um doce. Você vai precisar ir para academia, algo do tipo. Quarto, sua meta ela precisa ser relevante. Ela precisa fazer sentido para você. Você precisa estar muito bem alinhado com o que realmente deseja. Isso porque se você não querer muito, qualquer desculpa vai ser um bom motivo para que você se afaste desse sonho. Então, por isso, ela precisa realmente ser relevante. E, por fim, estabeleça um limite, um prazo. Isso pode ajudar a você a entender o sentido de urgência e sempre acabar se sentindo motivado. Nesse caso, eu estabeleci que seria até o final do ano. Então, em 2 meses, você conseguiria perder os seus 6 quilos. No caso do meu sonho, eu estabeleci que eu tinha que terminar a faculdade. Então, por isso, o meu namoro levou 6 anos. Outro ponto essencial é a motivação diária. Como fazer, para não se desmotivar no meio do caminho? Pense na visualização. E olha, eu achava besteira esse negócio de visualização. Quando a minha mãe começou a vir com
Faça um quadro dos sonhos, fique constantemente lembrando dos seus sonhos, se imaginando lá e tal, né? E realmente, quando eu fiz o meu quadro dos sonhos e olhava para ele todos os dias no meu escritório, eu ficava maravilhada com aquele sonho e me lembrava por que eu fazia tantas recessões no meu mês, né, na minha vida. E você pode também utilizar pequenas recompensas para se motivar, né? Como, por exemplo, toda vez que você atingir uma meta, você ir lá e se dar uma recompensa que você acha que é importante, que o seu cérebro vai entender que aquilo é bom, né? Que recompensa realmente a dificuldade que você está passando. E dentro desse contexto, um livro que aborda de forma simples e muito direta como lidar com mudanças e sair de zona de conforto é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Jonathans. Algo assim. Não sei falar muito inglês, vocês sabem, né? E ele nos ensina que a flexibilidade e a capacidade de se adaptar são essenciais para manter sempre o foco no nosso objetivo. No livro, né, conta um pouquinho sobre um experimento, que são 2 humanos e 2 ratos. E o objetivo deles é sempre encontrar queijo. Apesar, né, dos humanos eles acabarem entrando numa zona de conforto, né, quando eles encontram uma estação com muito queijo, os ratinhos eles continuam a sempre, né, buscando queijo mesmo que eles já tenham. Isso porque eles entendem que uma hora esse queijo pode acabar e se eles se adaptarem sempre à mudança, eles realmente vão sempre conseguir encontrar queijo. O livro lembra que muitas vezes, né, sair dessa zona de conforto é indispensável por conta dessa situação que eu contei, para realmente a gente conseguir conquistar as coisas que realmente desejamos. É uma lição muito valiosa para quem está realmente determinado a transformar sonhos em realidades. E como eu sou uma pessoa muito determinada, para mim ele foi fundamental. E ele é bem facinho de ler, então fica a dica. Um excelente livro também que aborda a importância de hábitos e de rotina matinal para fortalecer o seu foco e a motivação em direção às metas realmente diárias é O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Acho que é assim. Ele ensina práticas poderosas de como começar o dia com disposição e produtividade, criando uma base sólida para que possamos realmente perseguir os nossos objetivos de forma constante. Outro livro muito semelhante a esse, eu li os dois, então realmente eles são muito semelhantes, é Manhãs Poderosas, de Nether Isaac. Ele também explora o impacto positivo de uma rotina matinal bem estruturada e ele destaca como essas pequenas mudanças podem gerar grandes resultados ao longo do tempo, né? Eu gosto bastante de ambos. Esses livros, eles tiveram um impacto muito positivo para mim. Por exemplo, por conta dos hábitos, eles acabaram que me ensinaram que se eu acordasse, né, cedo, todos os dias, daria tempo de eu fazer muitas coisas antes do meu trabalho. Então, por isso que eu sempre tento acordar às 5 da manhã, por exemplo. Porque eu gosto de meditar, de orar, de fazer o meu exercício físico e já tomar o meu café da manhã tudo antes, né, do meu trabalho. Então, ainda eu gosto de organizar o meu dia para ver realmente se as prioridades que eu coloquei realmente fazem sentido, se eu preciso reorganizar. E até às vezes eu gosto de ler, né? Se sobra um tempinho, eu ainda leio antes, né, de começar o meu expediente. Isso me motiva realmente a cumprir mais metas durante o meu dia. E esses hábitos, eles se tornaram para mim pequenas metas que me permitem aprender e crescer ao longo do meu caminho para realmente eu conseguir aprender cada vez mais e alcançar, né, os meus objetivos e sonhos. Por isso, tire um tempo da sua semana para revisar a sua rotina. Veja quais hábitos que você criou que são realmente direcionados para alcançar as suas metas e quais são aqueles que te afastam delas. Talvez você queira economizar para comprar uma casa, mas criou o hábito de sair todo final de semana com a sua namorada.
gastando horrores. Então, revise, redefine, né? Estabeleça uma meta que seja plausível para você. Gosto muito de sair, mas eu quero sair a cada 15 dias e os outros 2 finais de semana eu guardo dinheiro. Perfeito. Faça uma meta que é totalmente adaptável a você. Se vocês quiserem, também eu posso falar mais sobre hábitos e sobre como melhorá-los em um outro episódio. Dá para falar muito sobre esse assunto. Por fim, eu gostaria de aproveitar esse espaço para compartilhar uma história de sucesso que me mostra que é possível alcançar aquilo que tanto desejamos. A minha família, por exemplo, ela sempre amou viajar. Meu pai sempre trabalhou com turismo, né? Meus pais sempre me levaram muito para viajar. E por isso que talvez eu sou muito suspeita para falar sobre esse assunto. Mas minha mãe, né? Ela, quando eu tinha perto do lado dos meus 15 anos, um pouquinho antes, né, de eu fazer meus 15, ela começou a falar: Vicky, o que você acha da gente fazer uma viagem ao invés de você fazer festa de 15 anos, né? Ela sempre quis ir para os Estados Unidos conhecer a Disney, então ela começou a falar: nossa, olha, a Disney tem isso, ou tem aquilo, começou a me mostrar vários vídeos, várias coisas, do quanto seria uma viagem incrível se a gente fizesse, né, nesse período dos meus 15 anos. E eu, sendo a pessoa sociável que eu sou, né, que curte totalmente ser o centro das atenções, com certeza amei a ideia de ir viajar quase 20 dias, ou 20 dias, nem lembro mais quanto tempo a gente ficou lá, né, indo a vários parques de diversões e ia conhecendo vários lugares diferentes. Então, aos poucos, né, aquilo que era um sonho só, às vezes da minha mãe, né, que foi a ideia original, passou a ser um sonho da nossa família. Então, eu queria muito ir, meu pai topou muito a ideia, achou que seria muito legal, né, e eu lembro que a viagem pegou, sim, o final de dezembro, então quando eu ainda tinha 14 anos, e o começo de janeiro. Então, quando eu fiz os meus 15 anos e no dia realmente do meu aniversário, a gente ainda tava num parque de diversão, né? E eu lembro que a minha mãe ainda falava que pra mim só levou 15 anos pra eu conseguir realizar esse sonho, mas pra ela havia levado quase 40 anos. Então, não existe idade, não existe prazo pra gente realizar os nossos sonhos. O importante é a gente tentar realizá-los, né, constantemente, seja qual ele for. E assim como ela, eu conheço muitas pessoas que compartilham de grandes sonhos, seja casa própria, o carro ideal, o emprego dos sonhos ou o casamento perfeito. São histórias inspiradoras de quem começou com pouco, mas que alcançou grandes realizações por meio da perseverança. É inspirador ouvir sobre alguém que conquistou o que realmente desejava, mas mais importante que isso é refletir sobre o caminho que percorremos para chegar até lá. Eles traçam metas, né? Mantêm-se focados e persistentes. Pode não ser com métodos, mas aos poucos a gente vai criando a nossa forma de perseverança. E essas histórias, elas mostram que cada um de nós é capaz de fazer grandes feitos, desde que sejamos dispostos a realmente dar um passo de cada vez. E assim chegamos a mais um final de um episódio. Espero que depois dessa conversa você se sinta mais inspirado a tirar os sonhos da gaveta e transformá-los em metas claras e objetivas. Lembre-se de que qualquer sonho, por maior ou menor que seja, começa com um pequeno passo, pequeníssimo. Seja uma decisão, seja, né, um posicionamento, seja o que for, ele começa pequeno. E antes de encerrar, eu quero deixar uma frase de Walt Disney, que eu gosto muito e que traduz um pouquinho do que conversamos aqui. Todos os sonhos podem se tornar realidade, se tivermos a coragem de persegui-los. Que cada um de nós possa se lembrar que os sonhos, as metas e os objetivos não são apenas ideias distantes, mas sim possíveis realizações, desde que estejamos realmente determinados e com muita coragem para persegui-los. Um passo de cada vez. Por isso, reflita:
Qual é o sonho que você sempre desejou realizá-lo? Que tal realmente transformá-lo em uma meta a partir de hoje? Isso pode realmente te impulsionar a ir mais longe e ajudar a definir os objetivos que servirão como guia nessa jornada. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar e de dar sugestão de temas lá no meu Instagram, vivendo_com_Victoria. E não esqueça de seguir e se inscrever no YouTube para acompanhar toda vez que sair um vídeo novo aqui. Muito obrigada por me acompanhar nesse episódio do Vivendo com Victoria. Até o próximo. E lembre-se, sonhar é o primeiro passo para viver a vida que você sempre desejou. Tchau!